Olá, hoje nós vamos ver o nosso segundo tema de cardiologia. O que nós vamos ver nesse tema? Sobre as principais patologias cardiovasculares, né? Sobre o infarto agudo do miocárdio, geralmente em consequência, tá, de uma obstrução total ou parcial de uma artéria coronariana. As artérias coronarianas é que envolve o músculo cardíaco, né? O tecido cardíaco. Normalmente ocorre, tá? De uma área que ele fica isquemiada, ela tem uma isquemia em decorrência de uma falta de oxigenação. Pode ser por um trombo, tá? Ou por uma placa, né, de arteroma, que é gordura. Então, normalmente, ao decorrer da nossa vida, vai se formando, né, ou com colesterol, com triglicéridos aumentado, né, vai se formando essas gorduras nas veias. E também vai lesionando, né, a placa, né, então a parede da artéria, das veias, tudo, vai começando o quê? A ficar semi-obstruída. E o sangue fica mais, né, viscoso, mais grosso. Então, o que acontece? Desloca-se um trombo e vai percorrendo até uma artéria coronariana, onde vai obstruir uma artéria coronariana onde não passa oxigenação. Se não passa oxigenação, interrompe o fluxo de sangue e juntamente a oxigenação. Isso pode ser de grande extensão ou pequena extensão. Quando é grande extensão, eles chamam que às vezes, né, de um infarto agudo, né, do miocárdio, que pode até levar à morte. Então, essas são as consequências mais. Então, aqui, ó, nós temos outra figura aqui, né, que é a arteriosclerose, que é a gordura que está formando e já fechando a parede da artéria também, que vai levar também uma isquemia. Nós temos uma artéria normal, que é uma artéria sem obstrução, tá? Uma artéria com uma pequena obstrução, já com uma grande, né? E já completamente, já quase na obstrução dessa artéria, que aí não vai levar nenhuma oxigenação para o músculo cardíaco. As causas principais é a aterosclerose, né, que é a placa de gordura, a embolia, que é o deslocamento do trombo e vai levar o trombo até o músculo, né, até a artéria coronariana e vai obstruir. Os fatores de riscos principais é alimentação inadequada, rica, né, em carboidrato e gorduras, sedentarismo, hereditariedade também, pai, mãe, avós que já têm esses problemas de colesterol, de triglicéridos aumentado, estresse, tabagismo, dislipidemia, né, que são as gorduras, a obesidade, diabetes e a hipertensão também. Os sinais e sintomas mais comumente, né, a dor precordial, com ou sem radiação para o membro esquerdo, pode ser, né, refere-se que é uma dor bem intensa. Náuseas, vômitos, sudorese, as arritmias, né, que normalmente os batimentos cardíacos são desordenados, alteração do padrão respiratório fica dispneico e alterações eletrocardiográficas. A primeira coisa que eles fazem, né, para saber se tem uma lesão do miocárdio é colher esses exames CK e CKMB troponina, que são os marcadores, né, para um infarto. O tratamento normalmente é medicamentos trombolíticos, mas esses medicamentos trombolíticos, tá? Tal como a streptokinase, só vai fazer o efeito para destruir esse trombo nas primeiras 72 horas que ocorre o infarto. Vai manter a oxigenoterapia devido à dispneia, repouso absoluto,
E pode também fazer uma angioplastia, né, para tentar desobstruir e até pôr um stent para abrir essa artéria. Se não tiver jeito, realmente vai partir para uma cirurgia, né, e vai ainda agregar medicamentos antiagregantes plaquetários, né, para diminuir essas plaquetas, né, para diminuir as plaquetas para não formar novos trombos. O CK, tá, que a gente fala, né, a creatinofosfoquinase é uma enzima reguladora da produção e utilização de energia dos tecidos musculares. O coração é um músculo. Seus níveis geralmente têm a relação com a integridade desse músculo, tá? Mas é pouco eficaz com injúria, né? Com a lesão do miocárdio. Já o CKMB, a cretinofosfoquinase, fração MB, é uma isoenzima da CK, mas é mais encontrado no músculo cardíaco do que no periférico. Já o CK é no periférico e essa CKMB, ela é mais no músculo cardíaco, então ela é mais sensível para saber se o paciente realmente está tendo um infarto naquele momento. Os aumentos dessas enzimas faz o quê? Ter, né, uma avaliação que possa ter uma lesão. A troponina, né, são proteínas encontradas também nas células do miocárdio, tá? Nas células musculares, chamadas miócitos, e também são bem específicas dos músculos cardíacos, por isso que são colhidos esses exames. Aqui a gente vai ver, né, quando é colhido essas enzimas que tá o quê? Com elevação. Eles vão colher, né, nas 4 ou 6 primeiras horas, você vê que ela está baixa. Conforme vai aumentando o tempo que vai ter injúria do músculo cardíaco, nas 12 e 24 horas do infarto, ela vai estar bem elevada. E depois, com 2 a 3 dias, ela começa a voltar ao seu normal. Então, por isso que elas são bem específicas também. As curvas do infarto, né, que a gente vê aqui, né, que nem a CK, né, que a gente falou, né, que é essa daqui, ó, como ela não é tão específica, ela não dá tantos marcadores para a gente do infarto, né. Agora, isso daqui, esse gráfico é os dias posteriores ao começo do infarto. Já, né, a CKMB, você já vê que ela já tem um aumento também, e a troponina, que é um marcador muito importante, que é dos miócitos, ó como ela se eleva, né? Então, isso daí, ela faz com que ela se eleve muito. Que tem os infartos, né, às vezes fulminantes, que realmente não tem tempo nem de ter um atendimento médico também. E aqui nós temos o que? Quando a gente tem pequenos infartos, a troponina ela vai seguir um fluxo, né? Que ela não se eleva tanto. Quando é bem pequena a lesão da artéria coronariana. Aqui nós temos no eletrocardiograma, tá? Tá vendo? Nós temos as ondas, tá? PQRS, você tá vendo que aqui ela no V2 ela desce muito mais do que nos anteriores, tá? Isso daqui são indicadores de infarto também, tá? Quando o médico olha nos próprios eletrocardiogramas, tá? Elas estão bem aumentadas, ó, essas bem menores, porque o eletrocardiograma a gente mede por esses quadradinhos, que são a cada 2 segundos, né? Então, se fosse cada 2 segundos, eles vão o que? Olha, ver como elas estão alteradas. Os cuidados de enfermagem é sempre manter repouso absoluto, quer dizer, não levantar para nada, né? Vai ser feito banho no leito, vai trocar o paciente, vai se alimentar na cama. Promover ambiente tranquilo e arejado. Cuidados com a oxigenoterapia, né? Que ele vai manter o oxigênio.
aferir rigorosamente os sinais vitais, ele vai estar monitorizado, esse paciente, comunicar e anotar perfusão periférica, por quê? Porque pode ocorrer o que? Cianose, manter acesso venoso calibroso e pérvio, né? Porque a qualquer momento ele de repente pode ter um outro infarto e vir a ter um óbito, né? Controlar os balanços hídricos de entrada e saída de líquidos, instalar o monitor cardíaco com oxímetro e administrar os analgésicos e observar e comunicar a evolução da dor se ela aumenta. De 0 a 10 a gente vai perguntar para esse paciente. Observar e comunicar os níveis de consciência, se ele está consciente, se ele está começando a ficar mais sonolento, né? Se ele está respondendo a estímulos verbais, auxiliar nos cuidados de higiene, que eu falei para vocês que vai dar um banho no leito nele, não levar para o chuveiro, nos cuidados de alimentação, trocá-lo, né, conforme as eliminações e observar e comunicar a aceitação de dieta. E uma dieta que é ausente de lipídios, ausente de carboidratos e ausente de gorduras e com pouco sal. Aqui a gente vê, tá, o eletrocardiograma normal que eu falei para vocês. As ondas PQR, né, que é aqui, né, e ST, né, PQRS, né. Então, isso é um eletro normal. Aí, essas daqui são as derivações, né, V1, V4, né, a segunda, a terceira, as derivações. Mas isso vem a ser o que? Um curso extremamente só para eletro, né? Então, aqui, ó, cada quadradinho desses são 2 segundos, né? Que o eletro faz a contagem. Então, sempre quando a gente fala em onda PR, né? Por que PR, né? Porque essas duas aqui são as PR, Q e ST aqui, tá? Então, a gente vê conforme isso daqui, isso é um eletro normal, que você pode, né, verificar que naquele eletro antigo que eu mostrei para vocês não está num gráfico normal. Quando a gente fala em arritmias, né, arritmias são alterações do ritmo cardíaco do coração. Pode ser ele tanto TAC ou BRAD, né, aumentado ou diminuído. Pode ser assintomáticas ou sintomáticas, sem sintomas ou com sintomas, depende da intensidade das condições clínicas do portador. Quando a gente fala em taquiarritmia, são arritmias, tá? Em que a frequência do átrio e ventrículo é superior a 100 batimentos por minuto. Então, vocês podem ver que aqui as ondas PQRS, né, T, elas estão meio desorganizadas, né, e bem aumentadas aqui, né, porque, ó, em vista dessas aqui, ó, tá bom? Vocês podem estar observando isso. Estão bem elevadas, então, porque os átrios e ventrículos estão com batimentos muito acima do normal. Agora, nas bradicardias, né, você vê aqui uma inversão, né, da onda ST, que são normalmente o ritmo cardíaco que apresenta inferior a 60 batimentos por minuto. Vocês podem estar observando e olha aqui o espaço que ele dá também, ó. Ele não vai mais junto um do outro, ele tem um espaço muito grande, quer dizer, ele demora muito mais para ter os batimentos. Já na fibrilação arterial, olha quantos quadradinhos sobram aqui. É uma arritmia supraventricular, em que ocorre a desorganização elétrica arterial. Lá no nodo, na sinoventricular ou arterial, onde gera os impulsos cardíacos.
fazendo que os átrios percam a capacidade de contração. Ele bate tão rápido que ele não consegue contrair. Então, ele não gera aquela sístole arterial, que é uma manifestação de múltiplas ondas. Ó, vocês podem ver aqui, ó, tem um espaço maior porque é muito devagar. Aqui, ele já ele pode chegar a 300 ou 400 batimentos por minuto. E ó, então não dá tempo nem de fazer a sístole diretamente, tá? Então são múltiplas ondas aqui que você, no mesmo quadradinho, ele tem múltiplas ondas aqui. Também isso daqui é um tratamento porque pode fazer com uma cardioversão, que é, né, com o desfibrilador, mas fazendo a cardioversão. Levando o que? Ao choque, né? O flúter arterial é um fenômeno que tem a reentrada, né, desse ritmo regular pelas frequências arteriais em torno de 250 a 350 por minuto. A atividade arterial parece umas serrinhas aqui, ó, umas ondulações dessas ondas Fs aqui, ó. Parece serrilhada. E a fibrilação, né, ventricular, ela tem um ritmo também caótico. Tudo que são mais ventrículos, elas já são mais caóticas, né? Elas são elevadas, no qual não se identifica a onda P, que é aqui, ó. Essas ondas aqui a gente não consegue identificar aqui, ó. Elas parecem umas ondas, né? Ou os complexos QRS, que você não consegue ver aqueles complexos QRS, que são esses daqui, ó. Ó os complexos QRS aqui, ó. Né? P, né? PQR, né? S. Você não consegue ver isso daqui no eletro. Já. Tá, ó, totalmente desorganizado. Então, você não consegue ver que a fibrilação ventricular, né, FV é fibrilação ventricular, FA, fibrilação arterial. Então, tem a ausência, né, dessa sístole desses ventrículos, né, que é contração. Portanto, o ritmo é incompatível com o pulso, devendo ser iniciada manobras de ressuscitação e também de desfibrilação, para esses batimentos tentar voltar ao normal, porque senão o paciente ele vai parar. Taquicardia ventricular é a presença de batimentos ventriculares repetitivos. Você vê que parece uma repetição frequente de várias situações clínicas, né? Como o infarto, que o reconhecimento dessa arritmia geralmente, tá? É uma análise da frequência cardíaca, onde apresenta de 100 a 200 batimentos por minuto. E o QRS, ele é bem largo, olha como eles são largos. Não tem um QRS definido e também pacientes não responsivos, tá? Sem pulso, que preconiza essa desfibrilação também, que é uma indicação para desfibrilar esse paciente para voltar essa pulsação normal. Desfibrilar, gente, a quantidade de joules que eles põem, tá? Que o médico determina para chocar o paciente e esse coração voltar ao normal. Parada cardíaca é definida como uma condição onde existe uma interrupção súbita, tá? E deficiência da oxigenação. Quer dizer, a gente já não vai mais oxigenar aquele músculo cardíaco, por ineficácia circulatória, pode ser por um infarto ou por uma cessação da função respiratória, que pode ser uma parada respiratória. Essa atividade elétrica desse músculo, desse pulso, tá? Ela é organizada, porém, ela não tem mais pulso. O ritmo, ele não é chocável, é necessário corrigir o quê? A base, se for respiratória, vai corrigir a parte respiratória. Se for cardíaca, vai corrigir a parte cardíaca. Mas normalmente, tá, esse paciente, ele vai o quê?
levar, né, esse paciente a uma intubação, a drogas, tá bom? A drogas para parada cardíaca, e também é chocável esse paciente. E a sistolia é a ausência total da atividade ventricular contrátil, tá? Você tá vendo, ó, totalmente tá inativo. E o ritmo ele não é chocável, né? Então ele entrou numa sistolia, ele entrou numa morte na realidade, né? Quando a gente fala tá numa sístole, o paciente ele foi a óbito, ele tem essas ondinhas ainda que pode ser através de medicamentos, né? Que foi administrado na parada cardíaca, mas depois, ó, não tem mais nada. Aí, nas arteroses coronarianas e insuficiência cardíacas, como eu falei, né, é o nome do processo de endurecimento pela uma obstrução da artéria. Aqui nós temos o que, né? As artérias coronarianas, que aqui já tem um endurecimento bem acentuado e a obstrução com um endurecimento. Ele geralmente, tá? Ele é lento, é gradativo, ele pode se iniciar na infância, né? Principalmente hoje, né? Nas crianças que tem aí a utilização dos fast food aí, né? Com muita gordura e tudo mais. E rapidamente na terceira década de existência, sendo que algumas pessoas não se tornam ameaçador. Até a quinta ou sexta década, quer dizer, 30 anos não é tão ameaçador, mas com 50, 60 sim, que aí tem o que? As taxas de colesterol e triglicérides bem altos, por obesidade, diabetes e hipertensão. E tem o que? A possibilidade de desenvolver esses processos. O termo, né, de arteriosclerose significa o empastamento, o endurecimento, o depósito de colesterol e detritos celulares. Geralmente dá uma camada da coagulação também do sangue, por isso que desloca-se, né, os trombos da camada média da artéria, e uma placa que pode bloquear parcialmente o fluxo sanguíneo, como vimos antes. Então, pode acontecer duas coisas nessa placa: sangramentos e formação de coágulos na superfície, que é quando esses coágulos se deslocam e vão para as artérias coronarianas, tá? E pode bloquear essas artérias, causando um infarto. Os efeitos da insuficiência coronariana normalmente é a dor no peito, que a gente chama também de angina pectoris. Esta é uma condição da qual o miocárdio não recebe mais do que o oxigênio, o sangue que leva o oxigênio. E uma dor no peito também, tá? Que é um sintoma condicionado a uma isquemia miocárdica também, e pela decorrência da insuficiência de oxigênio também. Então, tais necessidades vai aumentar, né, a esse paciente ter um tratamento. Ele pode acontecer durante exercício físico, que é mais forte, ou a exposição de temperaturas muito extremas, tanto frio como calor. E a gente tem que lembrar que o frio, ele faz com que o quê? Vaso constrinja, né, os vasos, então ele sente mais dor também. E outras variações da angina, tá? Pode ocorrer também quando a pessoa estiver descansando, que aí a gente chama de angina estável ou instável, né? A estável é quando normalmente, né, se você fica em repouso, ela desaparece. A instável, mesmo em repouso, ela continua a dor no peito. Em resumo, essa angina é uma condição clínica de uma pessoa de risco para um infarto. Aí, como eu falei, a angina estável
é o tipo de dor de uma pessoa com doença portadora de doença coronariana. E alguns exemplos, tá, dessas situações é a dor no peito, esforço físico, exposição ao frio, que vasoconstringe ou após refeição, após emoções fortes também, e é chamada de estável porque ela geralmente passa como medidas clássicas, né, como o repouso e uso de medicação vasodilatadoras. Esse tipo de dor não dura mais do que 30 minutos. Eu tomo medicamento, ela passa. Agora, a instável, né, ela geralmente é uma condição predisponente, tá, que dura mais do que 30 minutos. Então, uma pessoa que é portadora de insuficiência coronariana deve sempre fazer o acompanhamento médico com uso de medicamentos também, tá? Para regular sempre essa parte tá, lipídica dela e essas dores. Esses são alguns vídeos que eu coloquei para vocês, tá? Sobre o infarto devido à arteriosclerose. Para vocês entenderem a arteriosclerose em 3D e as arritmias também. E essas aqui são as atividades para serem respondidas, tá? De hoje. Agradeço a participação de vocês, até a próxima.